Estamos de volta com o segundo bloco do nosso telejornal de hoje e nessa semana começamos as entrevistas com os candidatos a prefeito de Novo Hamburgo. Depois de sorteio feito aqui na TV Fevale na semana passada, ficou definido que o primeiro candidato a ser entrevistado é Rafael Schiller, do PSOL, que eu recebo agora aqui no estúdio. Cada candidato vai responder sempre as mesmas 3 perguntas relativas à educação e cultura, saúde e saneamento e segurança. Cada candidato também terá 15 minutos para desenvolver esses 3 tópicos. Lembramos que a proposta não é o confronto de ideias com outras candidaturas, mas sim a apresentação das propostas propriamente ditas. Começamos agora, então, a conversa com Rafael Schiller. Seja bem-vindo, Rafael, ao TV Fevale Notícias de hoje, especial. Então, eu já sigo aqui para a gente começar o nosso cronômetro, perguntando qual a sua proposta para educação e cultura. Bem, primeiramente, boa noite. Chico, boa noite, telespectadores da TV Fevale. Agradecemos o convite, né? A educação para nós é prioridade, né? Eu, como professor, como sociólogo, que dediquei boa parte da minha vida a essa questão da militância na educação, né? A educação é prioridade para a gente. E porque a gente considera que a educação ela é a base, né? Para todas as outras coisas que a gente pode ter de problemas dentro da sociedade, a educação ela é a chave para tudo. A gente tem algumas propostas na educação, como, por exemplo, né, a eleição do secretário de educação. O que acontece hoje? O prefeito de Novo Hamburgo se elege e coloca como secretário de educação um cargo político. Né? É um mero cargo de conchavo político, é o partido do vice, é o partido de algum partido da coligação, né? É algum membro de algum partido da coligação, então é feito um cargo político. A gente do pessoal tem uma proposta diferente. A gente quer que quem escolha o secretário de educação seja a comunidade escolar, ou seja, os professores, os diretores da rede, né? Eles mesmos vão fazer em assembleia uma eleição e vão escolher o secretário de educação para que esse secretário de educação não seja um cargo político e sim um representante democraticamente eleito por essa categoria, representando junto com o executivo. Né? Dessa forma, evita problemas, como a gente teve em gestões passadas, de não ter diálogo entre a prefeitura e a categoria. Muitas vezes os professores, os sindicatos dos professores não foram recebidos para escutar suas demandas, né? Então, esse espaço tem que estar aberto. A prefeitura ela tem que estar totalmente aberta ao diálogo com os professores. Bem, dentro dessa proposta de eleição direta do secretário de educação, a gente tem outras coisas que vêm paralelas, né? Outras demandas que vêm paralelas. Como, por exemplo, sentar com a categoria, novamente o diálogo com uma peça importante, né, da gestão do pessoal no município, sentar com a categoria e elaborar um novo plano de carreira. Porque o que acontece hoje? Hoje os professores do município de Novo Hamburgo, eles não têm um plano de carreira. Né? Eles tiveram seu plano de carreira tirado em 2009. Então, é negociar, equiparar os planos de carreira tanto dos professores do município, que já tinham anteriormente a 2009, quanto os atuais, quanto os futuros professores precisam ter equiparação nesse plano de carreira. E principalmente, o servidor municipal, o professor, a categoria de professor já perdeu demais no município de Novo Hamburgo, então chega de perder, né? Então está na hora deles ter ganhos, está na hora de uma valorização salarial, está na hora de ter um plano de carreira condizente, está na hora deles terem o que a lei garante, né? Que é a questão da lei que garante 1/3 de hora de atividade, a lei 11.738, que desde 2008 é lei, porque o que acontece com o professor? O professor ele não tem só a jornada em sala de aula. O professor tem também a parte de elaboração da aula. E muitas vezes esse professor, ele vai para casa, ele leva trabalho para casa, ele fica sobrecarregado, sabe? Então ele acaba trabalhando muito mais do que o limite de horas que ele deveria trabalhar. Ele tem que ter direito a esse 1/3 de hora de atividade. Esse direito é garantido por lei desde 2008 e não é cumprido na cidade de Novo Hamburgo. A gente tem outras propostas para a educação, né? Como por exemplo acabar com as terceirizações das escolas de Novo Hamburgo. O que acontece hoje nas escolas terceirizadas de Novo Hamburgo? Essas escolas, são 11 escolas que são terceirizadas e eles contratam professores, por contrato esses professores recebem menos e não recebem os direitos que os demais professores aprovados em concurso têm, né? Como IPASEM, como toda essa questão. Né? A questão do IPASEM é importante também. Né? Temos um rombo do IPASEM de 38 milhões. Esses professores contratados, eles não contribuem com o IPASEM. Professor servidor do município contribui. Então, chegamos num ponto em que a solução para o IPASEM da dívida de 38 milhões também passa pelo corte de cargos de confiança da prefeitura, que CC não contribui,
E professor contratado também não, servidor do município contribui com 11%. Então começamos a desmembrar todo um emaranhado aí, que vai desencadear em várias formas, né, em vários locais diferentes. A gente tem outras propostas para a educação, né, que são importantes, como, por exemplo, mudar o plano municipal de educação para garantir, né, que as questões de gênero e de orientação sexual sejam debatidas em sala de aula. A gente teve uma votação nesse sentido na Câmara de Novo Hamburgo e a proposta foi rejeitada por unanimidade. Né? Então, e a gente está em 2016, estamos no século XXI, não podemos mais ficar nos pautando por questões do século passado. Eu acho que a questão de orientação sexual e de gênero é uma questão presente na sociedade hoje em dia e isso precisa ser debatido desde as séries iniciais. Para a cultura, né? Eu acho que a gente tem praças, tem parques em Novo Hamburgo muito bonitas, muito bem construídas, mas mal geridas. Né? O Parque Floresta Imperial agora deram uma tapeada, né? Porque é ano de eleição. O Parque do Trabalhador continua jogado às traças. A gente tem locais importantes. E isso dialoga, e depois eu posso chegar na parte da segurança, que isso vai dialogar com segurança, porque parque bonito, parque limpo, parque com vida, com um movimento cultural, não tem violência, ele está ocupado. Né? Isso aí acaba gerando uma situação que aquele parque ali destruído, não é uma coisa feia, no escuro acaba sendo um berço da violência. Maravilha. A segunda pergunta é sobre a sua proposta para saúde e saneamento básico. Bem, saneamento é um problema sério na cidade de Novo Hamburgo, né? Porque nós temos um compromisso que foi firmado de até 2020 chegarmos a 80%, né, do tratamento de água no município de Novo Hamburgo. Hoje a gente trata apenas 6,1%. E esse 6,1% ele é tratado em loteamentos novos que foram construídos. Ou seja, a gente não está atuando sobre o passivo. O que é esse passivo? Né? O passivo são tudo aquilo que já existia. Né? Então a gente chega num grande problema que é o porquê. A gente só trata 6,1% do esgoto de Novo Hamburgo. E daí a gente chega numa conclusão. São 35 anos de uma gestão de um partido, 8 anos de uma gestão de outro partido e 8 anos da gestão de outro partido. E todos esses partidos, eles não resolveram os problemas no momento em que Novo Hamburgo mais teve o seu desenvolvimento econômico, né? Por exemplo, na década de 90, onde é que a gente teve o boom da indústria calçadista. Nesse momento, eles não aproveitaram o boom econômico do calçado, o forte da indústria na cidade, para transformar isso em políticas sociais e olhar com mais carinho para as vilas. Então, o que acontece? Nós temos as vilas da cidade, hoje principalmente nos bairros Canudos, Santo Afonso, Boa Saúde, né, nas chamadas periferias, que se deslocam dos grandes centros, com o esgoto correndo a céu aberto. Né? Um bom exemplo disso é no bairro Boa Saúde, onde as casas próximas ao Arroio Cerquinha desembocam o esgoto diretamente no arroio. Né? Então é preciso olhar com mais carinho essa questão e é preciso de investimento. Não é barato, não é para ontem, né? Isso a gente tem que deixar bem claro. É preciso chegar na prefeitura, é preciso saber como está a situação financeira do município realmente, para então poder se comprometer com uma atitude mais séria. Na questão da saúde, a gente tem uma questão importante, porque assim, a saúde de Novo Hamburgo ela vive uma situação delicada no que tange o problema da Fundação de Saúde. A gente não sabe muito bem como funciona a Fundação de Saúde. Eu acho que nem o próprio prefeito sabe como funciona a Fundação de Saúde. O que a gente sabe da Fundação, na Fundação de Saúde, na saúde de Novo Hamburgo hoje, é que nós temos 3.700 cirurgias eletivas para serem feitas, né? Que são às vezes delegadas para outros municípios, porque o bloco cirúrgico do hospital municipal não dá conta dessas cirurgias. E às vezes o que acontece? Como o bloco cirúrgico do município não dá conta, às vezes cirurgias de emergência, né, chegam e essas cirurgias eletivas são delegadas, são marcadas outras datas. Né? Então o que a gente precisa? Ampliar o bloco cirúrgico do Hospital Geral. Dentro da nossa proposta, inclusive, a gente quer tirar a CC da prefeitura e contratar médico e professor, né? É uma troca justa, consideramos justa, de trocar médico, professor por cargo de confiança, porque cargo de confiança é cargo político, é conchavo político e isso o pessoal não está disposto a fazer. Por último, a sua proposta para a área de segurança. Bem, segurança para nós do pessoal é um ponto de causa e efeito, certo? Não adianta a gente trabalhar só no efeito, não adianta a gente trabalhar só na causa.
Né? O que eu quero, quando eu falo em efeito e causa, o que eu me refiro com isso? É claro que a gente tem que trabalhar no efeito. A gente tem que valorizar a Guarda Municipal, a gente tem que criar forças-tarefa entre a Guarda, a Brigada e a Polícia Civil. A gente tem, como eu disse anteriormente, iluminar parques, fazer esses parques terem vida, né? Trabalhar com a cultura nesses parques. Sim, a gente tem que investir em câmeras de segurança, a gente tem que investir em vigilância comunitária. Isso é um projeto fantástico que já acontece em Canoas e que a gente quer trazer para Novo Hamburgo. O que é a vigilância comunitária? Né? É um grupo de vizinhos que trabalham no bairro, eles têm apitos, sirene, grupos de WhatsApp diretamente ligados com a Guarda Municipal, e em qualquer caso de violência, né, que aconteça, eles apitam. Eles chamam, eles se comunicam via WhatsApp e aquela bola de neve vai passando até chegar na da Guarda Municipal. Sabe? É uma coisa fácil, não é difícil fazer isso, não é caro fazer isso. Sabe? É só ter boa vontade, é só querer fazer. Em Canoas está funcionando, a gente quer trazer para Novo Hamburgo. Mas não adianta só trabalhar no efeito, a gente tem que trabalhar também na causa. E o que a gente quer dizer com a causa? Né? Não adianta só reprimir. Reprimir vai ser uma medida meramente paliativa, é aquela história. Se a gente ficar só combatendo o crime, caçando bandido, a gente vai ficar eternamente correndo atrás do próprio rabo. E não é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar também na causa. Como é que a gente vai resolver esse problema, né? Investindo pesado em educação. Como eu falei lá no início, a nossa prioridade número 1 é a educação, certo? A gente tem que combater com afinco, zerar as taxas de evasão escolar. Tem dados de PEA que comprovam que a cada ano que uma criança permanece na escola, né, reduz em 10% a possibilidade dela ser cooptada pelo crime. Então, a gente precisa investir nessas crianças, oferecer educação, lazer, cultura, né, oportunidade na vida. A gente tem que investir em formação profissional. A gente tem que investir que essa criança ela possa ter uma oportunidade de se inserir no mercado de trabalho e também que a escola faça sentido para ela. Né? Não adianta muitas vezes ela chegar na escola e o professor da escola está comprometido com aquela velha política de quadro cheio, né? De simplesmente passar matéria e não está preocupado no mundo que esse aluno está inserido. É importante que o professor também esteja preparado, então investir na formação também dos professores, dar formação para esses professores, assim como é preciso dar formação para o guarda municipal. Por quê? Porque se a gente ficar naquele ponto, simplesmente combatendo a violência, né? Combatendo a violência, armando o policial, como a gente tem ouvido por aí, que é importante, esse policial ele não vai estar preparado para combater o crime. Porque hoje nós temos dados da Anistia Internacional que nós temos a polícia que mais mata no mundo. Então nós temos uma polícia extremamente despreparada. Então não adianta simplesmente fazer isso. Como eu disse antes, é ficar correndo atrás do próprio rabo. Nós queremos resolver realmente o problema em definitivo, trabalhando causa e efeito, não só Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil, mundo. Temos que investir em educação. Se não investir em educação, a gente não resolve o problema da violência. Candidato, o senhor tem ainda 3 minutos para considerações sobre essas propostas que a gente colocou no início. Eu vou aproveitar e vou citar mais algumas propostas do pessoal nesse meio tempo. Por exemplo, a redução de 70% dos cargos de confiança da Prefeitura de Novo Hamburgo é uma das nossas propostas, né, um dos nossos compromissos. Por que reduzir 70% dos cargos de confiança da Prefeitura? Porque hoje o jeito que funciona é o inchaço da máquina pública. A gente tem que investir no servidor municipal. O servidor municipal ele é qualificadíssimo para tocar a máquina pública. O servidor municipal ele está pronto para tocar. Tem gente com mestrado, com doutorado, e que acima dele tem 8, 9 pessoas que são CCs, né? São cargos políticos e pessoas que não têm o menor conhecimento naquela área. Então ali meramente por indicação. Isso tem que acabar. Essa politicagem, esse jeitinho da política brasileira tem que acabar. O pessoal tem essa possibilidade, né, de propor isso porque o pessoal não topa conchavo político. O pessoal não está preso aos velhos laços da política tradicional. É um partido necessário, como a gente gosta de dizer. Então, estamos prontos para governar Novo Hamburgo. Temos o melhor plano de governo, né? Inclusive, gostaria de dizer, agradecer, porque tem candidatos que estão copiando propostas nossas. Isso é muito bom. É sinal que estamos pautando as eleições. Né? De um partido pequeno, com poucos militantes, com pouco tempo, inclusive, é uma outra crítica que se pode fazer à dita democracia, né? Temos 13 segundos para propor nossas ideias, enquanto outros candidatos têm 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Inclusive tem tempo suficiente para tocar jingle, sabe? Nós não temos, né? Nós temos 13 segundos no programa eleitoral para expor nossas ideias. Nós não pagamos militância política. Todo mundo que carrega a bandeira do PSOL, carrega a bandeira do PSOL porque acredita no projeto, porque ajudou a desenvolver o projeto.
E estamos construindo, não temos carro de som, né? Isso é importante também. O carro de som é uma coisa que incomoda por muitas vezes. Muita gente que a gente tem conversado na rua se incomoda com o carro de som. Bem, para encerrar, né? Somos do PSOL, somos o 50, somos sim uma opção para Novo Hamburgo. O único partido diferente dessas eleições que não está ligado com nenhum esquema de corrupção. É só a gente botar no Google lá e pesquisar. O PSOL é um partido limpo, com as mãos limpas, importante dizer. É o partido da Luciana Genro, do Pedro Ruas, mas também é o partido do Rafael, do Raoni, do Nicolas, do Pedro, da Elis, da Luísa. É o partido do Gil, do Léo, do Comanche, do Felipe, é o partido de Novo Hamburgo. Esse partido está aqui desde 2006. Esse partido já fez muito por Novo Hamburgo. E é para Novo Hamburgo que o pessoal está pronto para chegar e para chegar na prefeitura e fazer o melhor governo que Novo Hamburgo já viu. E mais popular. Obrigado, candidato Rafael Schiller. Obrigado pela sua presença aqui no TVF Vale Notícias. Boa sorte. Obrigado.